1 Coríntios 15, verso 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Morreremos, voltaremos para o pó, e depois, e altos exércitos nos ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se um corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. É por isso que o apóstolo Saul fala aqui: semeia-se um corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. E ao nos ressuscitará o que? Em um corpo espiritual. Ele fala depois: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Por que o último Adão em espírito vivificante? Porque o último Adão é Yahshua, Adão em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Por que espírito vivificante? Porque o espírito de Yahweh estava nele e está nele. Agora ele está à destra do Pai, mas não é o primeiro, o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. Primeiro semeia-se, depois espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem do céu. Aqui está assim: o segundo homem, o Senhor é do céu, ou seja, o segundo homem, Yahshua, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, semeia-se o corpo, restaura-se e levanta-se um corpo celestial. Por que um corpo celestial? Porque vamos ser o quê? Transformado. É por isso que ele fala aqui no verso 42: assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Corpo corrupto e depois corpo purificado, transformado. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Temos que nos preparar, porque o noivo não levará a sua igreja com um corpo corruptível, um corpo que precisa ser primeiro purificado. Mas o apóstolo Saul está falando aqui que vamos ressuscitar em um corpo incorruptível. Será que aqueles que morrem sem obediência vão ser transformados? Vão ser dado a ele um corpo incorruptível depois de não haver obediência? Temos que orar, irmão, por todos, para que todos tenham essa consciência. Verso 50 de 1 Coríntios 15: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Yahweh, nem a corrupção herdará a incorrupção. Não herdará. O apóstolo Saul aqui com certeza falou sob o domínio do Espírito Santo, porque ele fala que agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Yahweh. Por quê? Porque se vivermos na carne, nesse corpo corruptível, não herdaremos o reino de Yahweh.
mas ele deixou claro o que temos que fazer. E ao exército não é de confusão. Ele nos avisa antes, para que não possamos ser pegos de surpresa. E ele fala que, eis aqui vos digo um mistério, ou seja, eis aqui vos digo um segredo. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, ou seja, antes a última trombeta de Ial, e a última trombeta vai soar. Num momento, num abrir e fechar de olhos, a morte é como um sono, irmão. Quando nós deitamos para dormir, a maioria das noites nós dormimos 8 horas ou 9 horas, depende de cada irmão, mas quando acordamos é como se estivesse dormido 8 minutos, 9 minutos, e vai ser assim a ressurreição, irmão. Num momento, num abrir e fechar de olhos, entre a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Oh glória! Seremos transformados. Mas por quê? Verso 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. É necessário que esse corpo corruptível se revista de um corpo incorruptível, e que isto que é mortal se revista da imortabilidade, que isto que é mortal se vista da imortalidade. Homem natural morto, semeia-se, ressuscita-se para a glória. A semente caiu, germinou, ressuscitou, foi para a glória. Satanás, se ele soubesse que Yahshua tinha que cair, ele ia fazer de tudo para não deixar Yahshua ir para o madeiro. A derrota dele foi ali no madeiro. A derrota de Satanás foi no madeiro. Homem natural, homem espiritual. Semeia-se o homem corruptível, ressuscita-se o homem incorruptível. Ou seja, esta vida que Yahweh dos Exércitos soprou para dentro de nós, e o seu nome estará nas mãos dele. E Yahshua comandará tudo naquele dia. Shalom de Yahshua a todos.